Salve, salve, meus amigos! Está começando o nosso Quase Tudo Cast deste sábado aqui no RS Play, o novo canal do 524 da Claronet. Todos os sábados, às 22 horas, essa nossa resenha informal de bastidores sobre o mundo da bola, o entretenimento, os eventos e o nome já diz, né? Quase tudo. Portanto, espalha para todo mundo e marca esse horário e essa data aqui no RS Play, tá bom? O nosso 524 da Claronet. Deixa eu aproveitar aqui, antes de mais nada, agradecer a gentileza de todos com os feedbacks e com as opiniões, críticas, elogios que foi feito durante a semana em relação ao nosso primeiro episódio aqui na emissora nova, aqui na Casa Nova, tá bom? Foi muito legal o bate-papo com o meu amigo Beri de Gramado. E hoje eu tenho certeza que vocês também vão gostar, porque é o assunto do momento no mundo da bola. 2025, a arbitragem é pauta em todos os programas e não é exclusividade aqui dos gaúchos. A nível nacional, os colegas também vêm debatendo sobre a arbitragem no futebol brasileiro. E nada mais justo que receber um cara que é especialista do apito, esteve nas quatro linhas, apitou e comandou grandes partidas no futebol brasileiro, para a gente conversar sobre esse momento da arbitragem. Meu amigo Fabrício Neves Correia, tudo bem? Fabiano Barbosa Júnior. Esse é um dos únicos caras fora o 011, aquele código de cobrança, que me chama de Fabiano. Às vezes eu me assusto em casa quando me chamam de Fabiano, mas normalmente o único que me chama de Fabiano, usa o Lameira, usa o Barbosa e usa o Júnior é Fabrício Neves Correia. Tudo bem? Tudo certo, muito bom estar aqui contigo. Eu que tenho essa parceria, essa amizade contigo de muito tempo. Eu sou um cara que guardo nomes e datas. Eu acho que faz mais ou menos uns 10 anos que a gente se dá bem, que a gente brinca, que a gente se diverte. E falando de um assunto que a gente gosta muito, que, deixando bem claro, eu gosto muito mais de futebol do que de arbitragem. Mas o meio que eu entrei dentro do futebol foi a arbitragem. E estive aí por 20 anos nos órgãos oficiais. Aí a gente fala de Federação Gaúcha de Futebol e de Confederação Brasileira de Futebol. E eu não parei de apitar. Eu só me afastei desses órgãos. 2017, quando eu saí, eu resolvi ficar um pouquinho em casa e aí já começaram a pintar convites. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Muito. Então, eu apito quase todo final de semana porque o que eu fiz de bom na arbitragem são os bons contatos, as boas relações e para o futebol do interior eu sei que eu posso colaborar ainda mais um bom tempo na caminhada. É isso que eu quero entender, um cara que gosta, é apaixonado pelo futebol, mas que caiu na arbitragem. A educação física, ela chegou antes ou depois da arbitragem? Elas chegaram juntas, porque eu fui aluno do IPA, colégio, muito tempo, e aí o IPA, que infelizmente fechou faz pouco tempo. Verdade. O IPA tinha também o curso de educação física. E aí eu já era muito envolvido com o esporte, com o futebol, sempre gostei muito. Abriu-se a porta. E aí eu fiz vestibular, passei. E aí comecei a cursar educação física com a ideia de estar no meio do futebol, sendo, quem sabe, um preparador físico, um treinador. Mas eu vi que a remuneração da categoria de base é muito baixa, e eu tive nessa onda de colegas que foram para os clubes, gente que se deu muito bem na carreira. Eu falo do Andrei, que é o Cebola, que é agora o auxiliar permanente lá do Abel Ferreira no Palmeiras. Eu falo do André Volpe, que foi muito tempo preparador físico do Internacional e agora mora no Nordeste, trabalha muito pelos clubes de lá. E outros vários, Jorge Macedo Júnior, que também trabalhou muito tempo aqui em Porto Alegre, envolvido com os cargos de diretor no Internacional, também. Eram todos meus colegas de aula. E aí
eles foram para esse lado e eu vi que eu não queria muito, pela baixa remuneração, e eu já estava começando a gostar um pouquinho mais de arbitragem. E muita gente me enganando por aí, quem sabe tu vai ser bom árbitro, quem sabe tu segue aí nessa caminhada. Eu fiz a escolha, agradeço muito a tudo que eu fiz dentro da arbitragem, mas como eu te disse no começo, e o pessoal está acompanhando, 2017 já tinham ali a questão da idade, eu comecei muito cedo, eu comecei com 21 anos. O que é a idade hoje para um árbitro de futebol? Tipo, ó, é o momento de começar a parar. De começar a parar, não. Ou simplesmente se preparar psicologicamente para encerrar o futebol. Eu acho que perto dos 40 e poucos, 45, que é a idade limite para a FIFA. Agora, no quadro nacional e no quadro gaúcho, tu pode mais tempo. É só tu passar nas questões de prova física e prova teórica que tu pode seguir em frente. Mas como é que foi a entrada? Tu fez o curso da federação? Sim. Na época, tinha outras entradas, outras formações? Eu... como é que funciona? Porque daqui a um pouco o cara tá vendo, né, e a gente vai depois falar sobre isso, claro, o nível da arbitragem no futebol brasileiro. Tá cursando educação física, tipo, ó, pode ser o caminho. Eu comecei por questão de faltar um árbitro. Eu estava estagiando no time de futebol do IPA, o time do colégio. Eu era estagiário do professor Afonso. E aí, certa vez, faltou um árbitro. E o árbitro, até era um árbitro da federação, que é o Antônio Guerra, meu amigo, até hoje, de muito tempo. E aí estragou o carro do Guerra em algum lugar aqui de Porto Alegre e no IPA tinha o jogo IPA e Júlio de Castilhos, um amistoso. E o Julinho, grande colégio da nossa cidade, jogava bastante em confrontos com o IPA, amistosos ou a Vera, e aí faltou o árbitro. E aí o estagiário, tu sabe como é que é, estagiário é pau pra toda obra. E aí eu querendo me esconder um pouquinho, e aí o professor Afonso, Magrão, vem cá, não te esconde. Vai lá, pega lá o jogo de cartão, e eu até queria aproveitar a oportunidade de te presentear. Poxa, que legal, hein? Aqui, Fabiano Barbosa Júnior. Eu vou te 10 anos depois. Eu vou te dar um amarelinho para te acalmar. Pelas convivências. E leia aí pro pessoal o que tá escrito. FBJR, Fabiano Barbosa Júnior, saúde. Abraço, Fabrício Neto. Isso aí. Correia. Árbitro do primeiro Grenal da Arena em 2013. Isso mesmo. E esse aqui tu aplica pra miséria, pra fome, pra tanta legal, coisa que a gente precisa aqui, ó, no nosso país e no nosso mundo. Pô, que espetáculo aí. E aí, voltando aqui ao nosso assunto, deixa eu botar aqui do ladinho. Aí, ó. Eu fui lá dentro e peguei o parzinho de cartões e comecei a desempenhar as funções dentro desse jogo. No tranco, sem preparação nenhuma. Nunca tinha feito na vida. Magrinho, vem. Nunca tinha feito na vida. Fui lá, comecei. E a arbitragem é muito... Lembra desse professor? Lembro dos dois. Lembro tanto do professor Afonso, é meu amigo até hoje. Que legal. E o professor Paulo Lemos, que era o professor do Julinho também, durante muito tempo a gente se encontrava por aí. Paulo Lemos, baixinho? Isso, barbudinho, esse meu mesmo. Ex-vizinho no Cristal. Uma pessoa sensacional. Eu lembro como se fosse hoje. Não era muito daquele convívio de vizinhança, educadíssimo. Eu me lembro, cara, morava no último andar, quieto, entrava, saía. E eu, depois de muito tempo, eu fui descobrir que ele era professor e depois foi diretor, eu acho, do Julinho. Eu acho que sim. Né? Ele era um cara que tinha liderança nata. Que legal. E aí, fiz o primeiro tempo do jogo. Tudo certo. Uma faltinha aqui, uma ali, uma bronca. Nada de cartão, nada, não precisava. O jogo na mão já. Não, jogo bom. E aí, nisso, o Guerra chega. E aí,
Estão lá fora o Guerra, os 2 professores, e eu pensei, bom, agora acabou. Acabou minha experiência como árbitro. Vou ser substituído. E aí o professor Paulo brinca e entra e pensa, não, pode seguir, tá muito bom. Não sei se tu percebeu, a gurizada tá aceitando. Tu tá levando o jogo e estão aceitando. Tudo bem. Vou tocar. Começaram a te mas colocar pra sonhar. Deixa bem claro, é a primeira e última vez que eu faço isso aqui. Eu não gostei disso aqui. Fiz o jogo, acabou tudo bem. Marquei pênalti até. Faltas, dei cartões. E aí no fim do jogo, os 3 de novo entraram e brincaram. Cara, tu leva jeito pra coisa. Tu é alto, tu é grande, tu tem uma boa voz de comando. E outra, os guris têm 17 e 18 anos, tu tem 20, 21. Então, e aí o Guerra já largou a sementinha. Vai ter um curso na federação, acho que no próximo ano. E eu, na época, eu fazia recreação de festa infantil. Eu ganhava assim, ó, uns pilas no fim de semana. Ia vestido de Homem-Aranha, vestido de Batman, contava história para as crianças. Eu tô imaginando A que cena. mesmo tu não querendo, tu começou a estudar a possibilidade sim. de entrar. Porém, na hora que foi para os números, pô, Não, recreação, pagar o curso da federação. Aí, Fabiano, é outra coisa. Não, aí eu comecei a ver que tinham as equipes de arbitragem dentro da faculdade. Um cara já tinha visto eu fazer aquilo. Não, a gente tem campeonato escolar, a gente tem campeonato de escolinha, a gente tem campeonato municipal aqui perto. E eu comecei a ver que a grana era boa. E aí, não, eu vou tentar. E aí comecei a conhecer um pessoal também da URGS, da Fevale, que também já trabalhava com arbitragem de futebol. E aí a coisa foi indo. Mesmo esses campeonatos amadores, né, e essas primeiras oportunidades, acredito eu, que era muito superior ao que tu ganhava na recreação. Muito. E sem contar que eu estava no meio que eu gostava, que é o futebol. E aí comecei, e aí logo depois, na virada do outro ano, que foi em 96, pintou o curso da federação. Aí a gente tinha que se inscrever, era aqui na Ladeira, onde era o departamento de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, comandada por José Luiz Barreto, em convênio com o Sindicato dos Árbitros. E o presidente do sindicato na época era o nosso querido e que já partiu, Flávio Abreu. Flávio O Pancho. Abreu, Pancho, ex-presidente do São José. Do São José. Isso mesmo. Do nosso Zeca aqui de Porto E aí Alegre. a gente fazia tudo, entreguei lá a documentação, quando começa, como é que vai ser, e aí a coisa foi indo. Pois é isso que eu ia te perguntar. Nesse início do processo de buscar uma qualificação, entrar no curso da Federação Gaúcha de Futebol, o que a gente tinha de nomes, tá? E que hoje a gente conhece, que é da tua geração no início, de arbitragem, eu digo. Meus colegas? É. Tinha gente de muita qualidade, gente que vingou no nível máximo da arbitragem. O Leandro Voaden, que agora é o comandante da arbitragem gaúcha, é meu colega. É da geração. É do meu curso, Legal. A gente brinca assim, parece coisa de pai e mãe, é meu contemporâneo, mas o Voaden foi meu contemporâneo. E aí a gente tem também Márcio Coruja, Douglas Perdomini, os muito assistentes qualificados, Marcelo Barizon, José Javel, é tanta gente que deu boa nessa etapa do curso da federação. E nessa primeira oportunidade, o primeiro curso que teve, tu já foi? Sim, que foi o de 96. Tá, e como é que tu te virou nos 30 para bancar esse... Não, que eu sou curioso, né? O curso não era tão caro para pagar. E eu me lembro que no começo meu pai brincou comigo assim, tu tem certeza que é isso que tu quer? Vale esse investimento? Tu acha que é legal ser árbitro de futebol? Deu, olha pai, eu tô achando que é um meio. E meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Eu sou filho único. Então,
me apoiaram, me deram oportunidades. Eu conseguia pagar o curso com a grana que eu ganhava já apitando no fim de semana. E o que me levou mesmo a saber que eu estava gostando disso tudo, Fabiano, foi que a gente teve, logo começou o curso, tivemos ali as primeiras aulas e aí tivemos uma Copa Melita de futebol infantil. O antigo Café Melita, que nem tem mais. Verdade. Aliás, quanta coisa não tem mais. Aí fizemos o curso e aí o curso desenrolou com essa competição e aí a final do campeonato da Copa Melita foi a preliminar de Grêmio e Portuguesa. No Olímpico? A final de 96. E aí aquela semana antes da final ia sair a escala de arbitragem de quem estaria no quinteto daquele jogo. E aí todo mundo esperando. E a minha forma de apitar, eu sou um cara da várzea, eu sou um cara amador. Depois consegui tornar isso uma coisa profissional dentro da arbitragem. Mas eu sou muito de xingar, eu sou muito de cobrar. Bom, antes do programa que tu brincou. Será que tu tá sempre xingando? Não, calma, eu relaxo também, eu relaxo. Mas os professores percebiam que eu já era um pouco mais maduro que os colegas dentro da forma de lidar com o jogo. E aí, a final foi dia 15 de dezembro de 96. O pessoal deve se lembrar aí, principalmente quem é ligado ao Grêmio. E aí a gente teve aquela aula ali nos últimos dias antes do jogo. E aí eles foram dando a aula. Não se tinha nada de muito promissor de internet, de página. E aí no final da aula, eles literalmente colaram na pedra a escala. A escala. Da preliminar. Da preliminar. Da final da Copa Melita. E eu fui o árbitro. O José Eduardo Causa, que está até hoje, o Causa está mais nas funções de VAR agora, e o Ricardo Matzenbacher. Ricardo Matzenbacher. E aí o quarto e quinto árbitro eu não vou me lembrar quem era. Mas eu tenho até hoje a foto lá em casa. E o Olímpico lotado. O Olímpico lotado. O nosso jogo começava às 1h30 da tarde e já estava semi-lotado. E nessa época nós tínhamos a tradição da preliminar. De acompanhar. Isso mesmo. Em várias oportunidades eu tento trazer essa possibilidade de novo. Mas é que é tanta dificuldade também em relação à qualidade de gramado. Isso aí pesa muito. E a desculpa para não voltar às preliminares, ela já está decorada. Sim. Né? Tipo, não tem como. Né? E aí a gente se preparou para aquele jogo. A gente teve na sexta-feira antes do jogo uma conversa com o diretor de arbitragem, que era o José Luiz Barreto, e ele nos explicou como funcionava um jogo gigante, um jogo grande, porque a gente apitava o jogo para ninguém antigamente, né? Naquela época. Pouquíssima gente. E no jogo principal, quem é que apitou? Márcio Rezende de Freitas. Tá, e teve esse contato, por exemplo, vestiário? Mesmo vestiário. Mesmo legal, vestiário. Cara. E aí no final do jogo, a gente ali vendo os caras se preparando, ajustando tudo, fulano é o que mais corre, fulano é o que simula a falta, fulano é o que mais reclama, e e qualquer tipo de dica a gente prestando atenção. E no mesmo vestiário que eles. Tu teve uma oportunidade e uma prova na prática que eu queria de repente poucos tiveram. Que eu queria aquilo. Um TCC na prática. Isso, né? aí. E aí foi muito legal, muito legal. E me lembro que o quarto árbitro foi Francisco da Silva do Mourão, que é um cara que apitou muito tempo. E ele conseguiu assistir um pouco do jogo. Árbitro FIFA do Ceará, teve muitas vezes aqui no Beira-Rio, aqui na Arena, fazendo grandes jogos. Aliás, na Arena não, no Olímpico. E ele olhou o jogo e brincou. Cearense, cabra, você leva jeito pra coisa. Firme. Tem algumas coisinhas ali para dar umas dicas, para dar
uma polida na pedra bruta, mas pensa nisso. Mas era muito legal a arena não, O Olímpico. o Olímpico, né? E no início eu fiz muitos jogos no Olímpico. Né? Às vezes o rostinho dá uma enganada, mas eu fiz muitos jogos no Olímpico. E eu apitei muitos também ali. E quando os funcionários do Grêmio puxavam aquele túnel que ia até a beira da linha ali lateral do início do campo para os árbitros entrar, era sinal de que, tá próximo de começar o jogo. Isso mesmo. Cara, era muito legal. Bem por aí. Hoje tu tem um microfone sem fio. Eu fiz jogos com cabo de 250 metros no Olímpico, com chuva. Levando no braço aquilo. Eu tenho uma história no Olímpico e a vítima só ficou sabendo disso há uns 3, 4 anos atrás, quando eu passei pela Rádio Grenal. E de repente quem está nos acompanhando vai lembrar dessa história, porque eu contei no ar. E o REC, ele estava contando naquele programa dele da manhã, na Rádio Grenal, de que uma vez ele caiu na pista atlética do Olímpico. E ele disse, os caras começam, daí ninguém auxilia, eles saem puxando os cabos de qualquer jeito e acabaram enrolando no meu pé. E na hora de puxar o cabo eu caí. O Olímpico todo veio abaixo me xingando, gritando REC, pibibi. E eu disse, REC, nunca te contei isso, eu vou te contar. Fui eu. Aquela falta quem fez fui eu. Aquela falta quem fez fui eu. É isso aí. E até hoje quando a gente conversa... Mas aí, Fabiano, ali que eu vi que eu estava interessado na coisa. Pela arbitragem. Aí comecei a me preparar melhor. Aí em 97 já começou as escalas na Federação Gaúcha. Aí antigamente era juvenil, juniores, não era esse sub que tem agora. Qual foi o primeiro jogo como federação? Primeiro jogo que eu fiz como federação foi aqui em Porto Alegre. Antes não tinha escudo, né? Só quando começa na federação. Sim. Que... Não, e não era nem... Era um pet que tu ganhava, lembra? Ele botava... E colava aqui. Isso aí. Meu primeiro velcro. Jogo... de velcro. De velcro. Ou então a gente pegava o esparadrapo e só atirava e colava ali. O meu primeiro jogo aqui foi um time que tinha como se fosse assim era uma escolinha que jogava o juvenil, que era o Sul Brasil, que eu acho que ainda existe. Sul Brasil, esse time era da Zona Sul. Professor Paulinho, lembra? Ser. Dos Estigarribia. Com essa família, Sul Brasil. Essa família aí fez história aqui na base dos nossos clubes. E aí era Sul Brasil e Aimoré. Foi 1-1 o jogo. E aí os meus colegas foram o Alduino Mocelin, que também muito tempo foi assistente. Alduino Mocelin. Não é o... Alduino. Certo. E o outro colega foi o José Teixeira, que durante muito tempo ele era o cara da portaria, que ficava aqui o nosso sindicato, bem ali no Largo Glênio Pérez, foi onde a gente teve a primeira sede do sindicato que eu participei. E o Teixeira era um cara maravilhoso, aqueles caras assim, sambista, mulato, bigodão, parecia o AGP, lembra do AGP? Um tradicional sambista. Tu que curte muito samba, ele era parecido com o AGP. E aí foi com eles, não tinha árbitro reserva, era o delegado que fazia essas funções, aí eu não lembro que era o delegado. E foi isso aí. Foi o primeiro jogo e não falhando a memória, eu fiz quase 500 jogos na Federação Gaúcha de Futebol, contando tudo. Juvenil, juniores, segundona, terceirona, copinha, campeonato gaúcho. Eu fiquei 20 anos a serviço da FGF. E da CBF. CBF 15. 15 anos de 15 CBF, anos. Que por uma carreira, né, que a gente pode falar, porque o árbitro, ele também não começa cedo, né? Dificilmente tu vê nas grandes partidas, por exemplo, um árbitro de 25 anos. Não. Né? Normalmente a minha um árbitro... estreia na CBF
foi com 25 anos, 25 para 26. Início do Brasileirão, aqui no Beira-Rio, 2001, o Parreira como treinador do Internacional. Que espetáculo! Mais de 40 emissoras do mundo todo, contando rádio, TV, Internacional e Juventude, vitória do Juventude dentro do Beira-Rio, 2-0. Meu Deus do céu! Quanto tempo tu acha de carreira num alto nível um árbitro pode ter? Ah, tem gente que consegue ficar muito tempo. Meu amigo, que todo mundo estima a qualidade dele como pessoa e como árbitro, que é o Marcial de Lima Henrique, ele tá aí na crista da onda há muito tempo. Muito tempo. Mais de 20 anos, tranquilamente. Tu acha que E a gente de 20 a 25 E a anos... gente é mais ou menos contemporâneo também. Mais ou menos a gente começou junto. E quando o cara se prepara, se dedica e não é um árbitro tão controverso como eu parei de apitar pelas minhas questões físicas e também pelo sistema, Fabiano. Eu não aguentava mais aquelas reuniões Pois é. de horas, os mesmos assuntos, aquelas coisas que tu não via assim firmeza em quem comandava, que tu não via mudança. E aí, quando eu tava ali em 16 mais ou menos, eu comecei a pensar, será que é isso que eu quero mesmo? Porque eu adoro apitar futebol, eu tenho prazer nisso. Eu sou professor de educação física, mas tanto quanto isso eu sou o árbitro de futebol. E aí eu começava a pensar, eu posso seguir apitando sem estar aqui, porque a gente tem muito futebol na nossa cidade, na nossa região metropolitana e principalmente no interior do estado. Claro que a gente vai chegar no papo ainda em 2025 para a gente não acelerar tanto. Claro, Mas o futebol hoje é muito melhor do que estar ali. Hoje ficar parado um final de semana só por opção. Só por opção. Porque a agenda, Graças a Deus. A agenda tem. Sempre. E eu brinco muito com quem me convida para apitar. Tal liga me ligou. Ó, dia 10 vai ter um jogo aqui, sábado, 16 horas, conto contigo. Estamos acertados. Mas, se pintar algo melhor, até terça-feira eu te ligo. Entendi. E estamos conversados. Ah, mas tu me deixa mal. Não, deixa eu só te explicar uma coisa, não te deixo mal. Agora quem me comanda é a minha vontade e o meu CPF. Porque pode aparecer, por exemplo, um sábado e domingo, um campeonato, uma rodada. É bem claro, eu posso deixar de ganhar num sábado 500 para ganhar 2.000 naquele sábado. É assim que funciona. E eles têm que entender. E eles têm que entender, porque é o meu direito. Porque durante muito tempo eu deixei de ganhar esses 2.000 para fazer um jogo de copinha na federação. Aqueles que tu cobre de vez em quando, sabe lá, um Aimoré e Sapucaiense, com todo o respeito que essas equipes merecem. Claro. Mas eu ia ganhar R$500 e eu ia deixar de ganhar 2.000 numa Federação final. Gaúcha. Federação Gaúcha. Não, nós vamos entrar depois nesses números aí. Eu cansava de brigar com o meu amigo, senhor Emílio Silva, secretário de arbitragem da federação durante 30 anos. Seu Emílio, eu não posso ir nesse jogo não, Fabrício, mas tu tá escalado. Tá escalado. A gente precisa de ti aqui. Eu quero depois tu entender. Tu ia apitar assim, ó. Brabo. Pensa num cavalo chucro. Sem prazer nenhum. Não. O apito inicial já era mordendo o apito. Brabo. E sai de perto. Não quero papo contigo. Eu quero entrar depois nesses números para saber se o que é divulgado é realidade hoje dentro da arbitragem nacional. Mas eu quero rapidamente fazer um recapitular, voltar um pouquinho no tempo e entender quando é que surgiu a oportunidade de uma grande partida. Né? Que eu acredito que para o árbitro de futebol todos os jogos acabam tendo a mesma grandeza. Mas aquele jogo diferente que tu te prepara,
que tu fica mais em casa, que tu procura não sair, procura não ir no supermercado, né? Aquele grande clássico, começando aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu fui um privilegiado, porque na gestão do seu Barreto, o árbitro era que nem jogador de futebol. Como o Anderson jogou no Grêmio com 16 para 17 anos e o Pato jogou no Inter com a mesma idade, que eram cracaços de bola, a arbitragem também, com o seu Barreto, era assim. Ele te via bem numa quarta-feira apitando um juvenil, te prepara. Daqui a pouco ele vai te botar numa segundona. Pois é, mas isso que eu ia te perguntar. O jeito dele te comandar... Era que nem jogador de futebol. Mas no sentido de ter oportunidade ou no sentido estrutural? Eu digo porque hoje a gente sabe que existem jogos no interior de que os árbitros estão fazendo bate-volta, por exemplo. Não, continua isso. Para quem não sabe o que é bate-volta, é deslocamento da cidade raiz, a cidade onde mora, até a cidade do jogo, terminou o jogo, entra num carro particular e volta. Fabiano, sem um hotel, sem preparação, sem nada. Eu vou te dar uma ideia de como é amadora a questão da arbitragem. E eu peguei 2 exemplos, e colegas meus sabem que eu passei por isso. E eles também passaram. Eu fiz uma vez um jogo Ijuí, São Luís Internacional. 21h50, não era 21h30. 21h50. Esperava lá a mocinha... Horário do fim da novela. Esperava a mocinha dar um beijo no mocinho e aí o cara lá na beirada do campo pode dar o apito inicial. Vai. Fizemos o jogo pegado, porque todo o time do interior contra Internacional e Grêmio é a Copa do Mundo. É na bilheteria, dentro do campo, é a cidade. Na Copa. Tudo. Aí fizemos o jogo. Viajamos a noite inteira para Porto Alegre, cada um dividindo ali 100 km, 120 km dirigindo, para estar aqui às 7h30 da manhã no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o nosso SET, para fazer o teste físico da temporada Brasil da arbitragem. Nacional, CBF. Nacional, CBF. Cara, eu sou muito contra essa parte estrutural da arbitragem, porque fica muito fácil a gente criticar. E né? Aí... E daqui um pouco nessa o árbitro... questão... E desculpa te interromper, mas é o árbitro que muitas vezes não vive da arbitragem. Ele trabalha o dia todo, viaja até o interior, faz o jogo e volta para trabalhar no outro dia. Aí, pô... Não tem uma van, não tem um motorista. Agora tem que tá dirigir. Um pouco melhor. A gente tá ouvindo aí que o pessoal às vezes fica nos hotéis do nosso interior. Que bom. Principalmente quando é mais longe. Eu também acho muito legal. Mas para quem trabalha é horrível. Para quem trabalha é muito difícil. E eu trabalhava na época. Eu era professor contratado de uma academia. E o pior que essa aí... E outra, passei no teste físico tranquilo. Mas se eu não passasse... Eu ia ter que fazer ou no Paraná ou em Santa Catarina o teste, pagando do meu bolso, tudo isso. Deslocamento, hotel, tudo isso. Mas daí muda a tua federação. Muda. Eu Se ia tu fazer fizer pela o outra. teste no Paraná, tu passa a apitar por Paraná. Não. Eu poderia fazer lá o teste. E segue vinculado aqui ao Rio Grande do Sul. Seguir aqui. Mas a pior de todas foi certa vez que a gente tinha um teste físico marcado para o dia tal e na mesma noite tinha uma semifinal de Campeonato Gaúcho. Eu fiz o teste às 8 da manhã, no 7 também, passei e apitei no mesmo dia Grêmio e Novo Hamburgo no Olímpico ainda. Tá, mas se tu não passa no teste? Podia me machucar também. Tá, mas daí quem é que apita? Aí iam botar um outro. Mas na época, quem me comandava, não, tu tem saúde para poder fazer de manhã um teste físico e de noite apitar esse jogo. Eu tinha saúde, mas cara, foi assim, ó, uma proteção divina. Tu conseguir fazer essa prova física que não era fácil e apitar de noite um jogo valendo praticamente taça.
E aí consegui, graças a Deus e às muitas orações, principalmente da minha mãe, porque não era para fazer aquilo. O primeiro grande jogo da tua carreira foi o Clássico Grenal? Ou não? Não mesmo. Não? Qual foi o primeiro grande? Fabiano, eu sou um cara que eu sou a história ao contrário. A minha história é completamente diferente. O meu primeiro jogo que eu fiz na CBF não foi fazendo o quarto árbitro, não foi apitando uma série D, uma série C. Foi aquele que eu te disse, Internacional e Juventude. Em 2001. E eu, antes de apitar Grenal, que o meu primeiro foi em 2012, eu já tinha feito Corinthians e Flamengo. Eu já tinha feito Flamengo e Corinthians. Eu já tinha feito São Paulo e Flamengo. O maior público do Brasileiro de 2011, a volta do Luiz Fabiano ao tricolor paulista, 78 mil pessoas no Morumbi. O árbitro do eixo Rio e São Paulo, ele recebe a oportunidade na sua região mais rápido do que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o árbitro apitar um Grenal? Assim, ó, a gente tem uma questão aqui... Verdade que lá tem bem mais clássicos do que aqui, né? Isso. Mais fácil também. E bem mais árbitros também. A grande questão que a gente tem no futebol brasileiro, que eu sempre coloco isso para todo mundo, foi que aqui a gente teve 2 árbitros de um nível muito acima dos demais. Que foi Carlos Eugênio Simon e Leonardo Gaciba da Silva. Grandes árbitros. Mas ao mesmo tempo que a gente teve esses 2 grandes árbitros, o Simon ter feito 3 Copas do Mundo, ao meu ver, foi um grande erro da arbitragem brasileira. Jornalista Carlos Eugênio Simon, meu colega de faculdade na época. Isso aí. Então, o Simon muito qualificado, mas 3 Copas eu acho que não. Porque a gente ficou muito tempo tentando achar outros árbitros. E a gente tinha árbitros de qualidade. Simon e Gaciba, na tua opinião, foram os caras que abriram a porteira do Rio Grande do Sul? Não. Antes deles teve o Renato Marcília. Marcília, claro. O Marcília fez a Copa dos Estados Unidos em 94. Grande árbitro. Então, a gente sempre teve uma escola muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Árbitros muito qualificados. A gente chegou a ter, em rodadas do Brasileiro, em 10 jogos, 5 trios gaúchos. Sabe o que é isso? Era Simon, Gaciba, Voaden, Chagas e Fabrício. Sabe que a tua história ela é maior do que 50 minutos de bate-papo aqui, claro, né? Eu sei disso. Eu preciso acelerar para chegar ao ponto. E eu vou Tem ser que fazer o Quase Tudo Cast parte 2. Parte 2. Mas eu vou ser bem papo reto. Qual foi o Grenal de que eu mexo contigo, de que tu foi... E eu já vou aproveitar aqui, a rapaziada que está nos bastidores precisa aprender isso. O único árbitro que peitou da Alessandro. Fabrício Neves Corrêa. Não, que é isso. Eu sou um cara que eu prezo pela disciplina. E às vezes... Tá bom, o que ele fez? Alguns jogadores testam a tua forma de conduzir o jogo. O que ele fez é o que ele fazia, que era reclamar muito, mas deixando bem claro. O Grêmio tinha um jogador igual, que era o Tcheco. O Tcheco era um cara muito difícil dentro de campo também. Mas a gente de alguma forma tentava coibir isso e em algumas situações foi possível. Tu marcou algo que ele não gostou? Acho que foi. Ou tá falando muito, tá me incomodando, sai de perto. Claro, não com essa paz. Tu era do árbitro que conversava? Sim. Ou tu era o cara que saía da roda na hora da confusão? Eu gosto do conflito. Sempre gostei. Porque eu acho que o árbitro, ele entra no jogo também. A minha mãe e a minha mulher, que adoram brincar, tu tá sempre brigando, deu não. É que vocês querem impor, às vezes, algo que não é legal. E com todo o respeito que eu tenho por vocês, e o carinho e o amor, a gente tenta... Tu chegou a pegar o VAR? Não, eu peguei bem a transição entre o árbitro raiz e os árbitros de vídeo.
Qual seria o melhor formato de aproveitar a tecnologia do VAR? Menos protocolo e mais falar diretamente. Eu acho que tudo que a gente fala olhando lá dentro do olho, fica mais fácil. E já que no VAR tu não pode olhar, que o cara possa escutar e entender aquilo. Entender e já ir pro monitor tentar acertar aquela decisão ali. Pois é, tu sabe que eu tenho uma dúvida muito grande. E na época dos eventos e produção, muito trabalhei com o rádio. E eu fico imaginando... E como sai picotado. Eu fico imaginando o estádio lotado, a pressão do jogo, que isso é normal, quem não está preparado para a pressão pula fora e vai para outro esporte. 3, 4, 5 gritando na tua orelha e tu tendo que tomar uma decisão. Não é fácil. Não é fácil? Não é. É muito difícil. Né? E ainda tem todo um protocolo para falar ali. Tem que cuidar o que tu fala. A gente não vê palavrão no VAR. E na nossa época, era que nem jogador. Foram quantos clássicos aqui no Rio Eu Grande do fiz Sul? três clássicos Grenal. Fiz Caju, fiz Brapel, fiz todos. Fiz Baguá, fiz vários e vários e vários. Esse clássico Grenal, esses 3, algum deles foi final? Não. Eu fiz todos valendo... Eu fiz um valendo turno e... Primeiro Grenal da Arena, que foi do Brasileiro, de 2013. Quem eram as estrelas nesses 3 Grenais, na época? D'Alessandro. O primeiro Grenal que eu fiz estava muito em questão o Kleber, gladiador, jogando no Grêmio. E o Grenal que eu fiz no interior de Erechim foi o Forlan. O Forlan jogando no Inter. Ronaldinho, tu não apitou? Eu apitei o Ronaldinho no Atlético Mineiro, no Flamengo. Atlético Mineiro? Eu fiz muito jogo do Ronaldinho. E aqui na base também, a gente começou praticamente junto. Só que ele ficou milionário e eu sou um operário do futebol. Não é assim não é assim que funciona. Eu brinco, Fabiano, eu sou o árbitro, peão, luva e macacão. O que te fez parar tão cedo? O sistema. Cansei do sistema. O sistema me cansou. Eu acho que o futebol tem muitas outras formas da gente lidar com ele e a gente precisa de praticidade. Tem que ser uma coisa mais dinâmica. O sistema, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, agora no 524 da Claronet, lembrando que todos os sábados a gente está com essa resenha gostosa aqui no Quase Tudo Cast, mas também tem a oportunidade para quem perder de acompanhar lá no meu canal no YouTube toda essa gravação e essa resenha e esse bate-papo bacana. O sistema, ou tu acaba te adequando a ele, ou tu começa a ser o cara que aceita. O comando não gosta. É isso aí. E começa a ficar fora de escalas boas. Isso. E tu sabe que tu tem condição. Sim. E isso começou, eu acho que psicologicamente, eu passei por isso. Cansavam de falar lá. Todo mundo concorda numa reunião? Eu não concordo. Mas levantava e explicava. Só que às vezes o não para quem comanda é uma afronta. Eu fui punido N vezes. N vezes. Naquela época o árbitro podia falar, dar entrevista. Eu fui punido por isso também. Porque hoje tu não fala. As pessoas não gostam que um árbitro ou uma árbitra de futebol se comunique bem. Seja claro. Seja objetivo. É tu entrar numa sala para ouvir uma recomendação ou uma crítica e de preferência que tu não responda. Mas existem pessoas e pessoas. Que espetáculo, cara. São coisas que do lado de fora a gente não sabe. Não, e eu sou assim também no meu dia a dia. Por que eu nunca consegui ser teu colega? Por causa disso. Sabe, as pessoas não gostam disso. Normalmente o sistema gosta de quem tem filtro. Claro. Né?
quando tu fala ou funil, um ou pouco funil. mais, e eu passei por isso o ano passado. O ano passado, transmitindo, e até pouco tempo, né, nós tínhamos dentro da agência a gestão da televisão do São José, né, e o São José, ele, na minha opinião, claro que não pode justificar o momento, a boa vitória, a derrota, com arbitragem, né? Mas existem alguns momentos que extrapolam. Mas todos os jogos é contra os mesmos os erros, pô, tu começa a ficar meio com o pé atrás. E numa transmissão de semifinal da Copinha, que inclusive o São José foi campeão em 2024, eu fiz críticas fortes à arbitragem e como repórter, como comentarista, como apresentador da jornada e não o Barbosa, na época, gestor do clube, né? Porque dentro da comunicação tu faz parte de alguma maneira da gestão do clube. E quando acabou o jogo, eu recebi uma ligação. Pô, meu amigo, eu tô te ligando como amigo. Não gostaria de te ver aqui no meu tribunal, tendo que responder. Opa, será que isso é uma ameaça? Eu fiquei pensando. Mas aceitei, acatei. Não, muito obrigado pela preocupação. Pum, desliguei o telefone. Agora eu vou descobrir qual é o grau que essa ligação tem em relação ao tribunal. Ok. Conversei aqui, conversei ali e foi consenso. Tentaram te intimidar. Mas óbvio. Mas como sou eu, eles tentam muito. Eu deixei quieto e não segui. Então eu consigo entender, né, essa tua posição sobre o sistema, sobre a arbitragem e sobre o cara que não tem filtro. E muitas vezes, e é bom a gente destacar, que o não ter filtro não significa ser mal educado, não significa falar mal das pessoas. Não. O sem filtro na comunicação nada mais é do que opinar fortemente, sem se preocupar se o outro lado isso aí é teu amigo, é teu irmão. E eu, cara, quem me acompanha, e o Fabrício há bastante tempo, sabe, tem uma relação espetacular com o presidente Luciano Oxman. E isso não me deixa de criticar quando eu acho que eu tenho que criticar. E hoje eu me considero um cara crítico à gestão da Federação Gaúcha de Futebol se tratando de arbitragem. Ponto. Mas é só uma opinião. Mas eu respeito quem está no comando. Eu só acho que não deu certo a maneira. Eu acho que a gente vinha numa crescente, né, de descobrir bons nomes, bons talentos, novos árbitros, e foi interrompido. E agora há pouco, nos bastidores, ainda eu disse, pô, Fabrício, com o que a gente tem hoje de arbitragem, fisicamente tu estando bem, tu estaria apitando. E foi uma opção tua não apitar. Tô errado? Não, é isso aí. Mas eu pesei muito as questões físicas, o quanto eu já... E outra coisa, quando eu fiz essa opção, eu vi que eu já tinha dado no teto. Os jogos que eu apitei, Fabiano, muito árbitro FIFA não fez esses jogos. Então, e eu não ia ser FIFA pela minha idade, eu não ia mais chegar lá. Então, olha, pensei, pesei, conversei muito com a minha mente, com o meu coração. Apitar futebol é algo que eu ainda sigo com prazer, com paixão. Eu posso apitar sem pertencer às duas entidades máximas. Eu não posso deixar de passar então, vamos em frente. Antes da gente encerrar. A tua filha chegou a ver tu apitar? Viu. Clássicos? Viu. Jogos grandes? Viu. Tá, e como é que ela lidava com isso na escola? Ela lidava bem até hoje. Até hoje ela lida. A Maria estuda num colégio gigante, que é o Rosário, Marista Rosário.
E ela tem muito orgulho. Mas ela deve escutar. Ela é tímida. Pô, meu pai disse que o teu pai um dia, ele meteu a mão pro meu time. Não, esses dias encontrei um senhor num mercado de Porto Alegre e ele brincou assim, e aí agora tu pode dizer qual é o teu time? Meu time tá muito mal. Daí ele bem assim, sou da arbitragem. Ele dava risada. É verdade, mas vai melhorar. Essa curva é muito boa. Vai melhorar. E essa curva eu não posso dar, porque eu nunca fui da arbitragem. E eu, Fabiano, eu sou um cara que eu acredito muito na arbitragem do Brasil. Mas tem que ter algumas mudanças falando em várias esferas. Pra gente fechar de maneira bem objetiva, os nomes do Brasil no Mundial de Clubes em 2025, ok? Ok. Eu acho que o Ramon Abate Abel fez aqui a nossa final do Gauchão, foi bem. Algumas questões ali, como todo Grenal tem. E o Wilton Pereira Sampaio, que é tão questionado pelas pessoas das torcidas aqui do estado, querendo ou não, ele é bom árbitro e fora do Brasil ele sobra. Ele é um árbitro de muita categoria. E já fez uma grande Copa do Mundo há pouco tempo atrás. Obrigado. Mais Valeu! Uma vez. Quando tiver aí o parte 2, a revanche eu volto. Tu é um grande parceiro e tenha certeza que eu sou um cara que tô sempre torcendo aí pelo teu sucesso. Da mesma maneira que tu escreveste aqui. Viva a vida, saúde. Um abraço, irmão. Cuida dela. Não, 2025 vem com preocupa. novidades. Eu não canso disso, mas eu sempre digo, cuida dela. Temos que cuidar. Grande abraço, obrigado. Valeu, até uma próxima. Para vocês, espero que tenham gostado do nosso bate-papo desse sábado. Lembrando, para você que está perdendo essa oportunidade, me procura lá no canal no YouTube, que o programa vai estar disponível para vocês. Essa resenha gostosa, esse bate-papo e toda essa interatividade que a gente tem nos sábados à noite aqui na RS Play, o novo 524 da Claro Net TV, tá bom? Lembrando também que a gente se encontra no Virando o Jogo de segunda a sexta-feira, à 13h, ao vivo, aqui na RS Play. Valeu!